Bruxo Mago Negro. Gente, algumas pessoas me perguntaram, eu deixei um pedaço de um vídeo que eu tinha publicado numa rede vizinha aí, que é aquela de vídeos curtos, e eu coloquei um pedaço aqui no YouTube. E aí as pessoas perguntaram se eu ia continuar o assunto, que é sobre Jezebel, Áshera, Astarte, Inanna, Hecate, tá? Essas deusas aí. Jezebel não é deusa, tá? Mas tem que falar em Jezebel. Se nós vamos entrar nesse assunto, nós vamos falar sobre Jezebel. Vamos começar para ficar bem claro já. Por que é que me pediram que eu falasse sobre esse assunto? Porque as mulheres querem saber por que é que elas não podem ser sacerdotisas de Baal. Bruxo, mas tem uma senhora que é sacerdotisa lá, até aí no Rio Grande do Sul, e ela cultua Beuzebu. Cara, Beuzebu de Quimbanda. Beuzebu maioral de Quimbanda. Tá? Não tem problema nenhum. E traz muitas vantagens, não tem problema. Mas é só olhar o trabalho dela e vai ver que aquilo ali é Quimbanda pura. Então ela está quimbando, ela está cultuando Beuzebu, Exu maioral de Quimbanda. Quem as mulheres. Por que as mulheres não podem cultuar Baal? Bom, é uma energia masculina que não permite que as mulheres o manipulem. Por isso que todo Baal tinha uma esposa. Então, quando o sacerdote era um sacerdote de Baal, a esposa normalmente era sacerdotisa de Áshera, tá? Áshera, que foi considerada também a deusa de Israel, porque durante muito tempo disseram, e não é uma inverdade dizer isso, mas é que o primeiro deus a compartilhar esta senhora como esposa, tá? Depois eu vou entrar explicar isso, é Baal. Áshera é a esposa de Baal. Jezebel, famosa Jezebel, considerada uma mulher promíscua, uma meretriz. Jezebel era filha do rei de Sidom e termina se casando, né, por um acordo. Naquela época os casamentos eram feitos por acordos, e ela casa com o rei Acabe. E ela convence o rei Acabe a parar o culto a Yahvé. E o rei Acabe era rei de Israel, que cultuava Yahvé. Nessa época, essa época é a época do profeta Elias, se vocês querem se situar, é a época do profeta Elias. E ela consegue convencer o Acabe a cultuar Baal, porque ela era uma sacerdotisa de Áshera. Mas por que dizem que ela era promíscua, que ela era meretriz? Bom, primeiro vocês têm que entender como funcionava esse culto. Baal é deus das chuvas e da fertilidade. Áshera é deusa da fertilidade e da guerra. Quando vocês encontrarem em alguns livros a palavra fertilidade, nem sempre está se referindo à fertilidade da terra. Está se referindo, talvez, em alguns momentos como esse, à fertilidade dos homens e das mulheres. Então, esta divindade, Baal e Áshera, eles recebiam algumas oferendas em rituais que hoje se conhece como magia vermelha ou missa gnóstica. Para os telemistas, missa gnóstica. Para o deus Baco, vocês sabem do que eu estou falando, era o mesmo tipo de ritual. Então ela era conhecida por fazer esse tipo de ritual e levar o esposo para dentro desses rituais. Por isso ela é considerada uma meretriz. Por pura ignorância, né? Hoje em dia ainda existe
grupos fechados que cultuam Baal e Áshera. Difícil? Difícil é vocês encontrarem, o bruxo conhece pessoas que fazem esses cultos. Me perguntaram também qual é a deusa mais antiga, se é Hecate ou é Áshera. Na verdade, me perguntaram se era Istar, tá? Mas é que Inanna, Istar e Áshera são basicamente a mesma deusa em regiões diferentes e basicamente na mesma época. E Hecate é uma deusa pré-olímpica. Ela é antes dos deuses do Olimpo. É antes de Zeus, sabe? É uma deusa grega que é mais antiga que Zeus. Mas o povo grego não é tão antigo quanto o povo de Israel. Não é tão antigo. Então, a deusa mais antiga que se tem notícia, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar provavelmente como a deusa mais antiga a ter templos, vão encontrar Istar, vão encontrar Inanna, vão encontrar Áshera. Essas são as deusas mais antigas a serem cultuadas. Hoje em dia, as pessoas fazem... eu vejo cada coisa que me assombra. Eu vi uma senhora colocando que ela estava fazendo um ritual de amor para a deusa Hecate. É complicado. É complicado porque as pessoas não se interessam em conhecer aquilo que estão fazendo. Hecate é a deusa dos caminhos. Ela pode até servir para te fazer um ritual para ela, para te trazer, para te colocar homens no teu caminho. A minha parte amorosa está fechada, eu não tenho caminho na parte amorosa. Bom, então eu vou fazer um trabalho, uma oferenda para Hecate, porque ela é a senhora dos caminhos. Pode funcionar. Mas não para fazer amarração. Para fazer amarração, tu vai ter que pegar outra deusa. Tá? Hecate é a deusa das bruxas. Não. Isso a partir do século XV, mais ou menos. Antes disso, não. É uma deusa grega. É uma deusa, coração. Tá? Botem isso na cabeça. Tá? Quanto a Jezebel, o motivo dela ser considerada meretriz eram os rituais feitos a Baal e a deusa Áshera. Jezebel era uma princesa. Os reis eram, naquela época, considerados parte divina, né? Parte divina. Já no culto de Israel, não. No culto de Israel, não. Os reis eram pessoas escolhidas pelo Deus, mas não eram parte de Deus, não eram representantes diretos de Deus na terra. Eram ungidos, tá? Essa é a palavra. Eram ungidos para serem os reis de Israel. Não, para ser rei de Israel teria que ser ungido, e teria que ser ungido por um profeta. Tem algum rei que não foi ungido? Será que o bruxo conhece algum rei de Israel que não foi ungido? Eu venho falar sobre esse assunto num próximo trabalho. Meu abraço a todos vocês.